Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, dia em que nós celebramos a memória dos santos Timóteo e Tito. Como Evangelho para esta segunda-feira, a Igreja nos apresenta o texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9, que nos diz assim: Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa casa e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Amados irmãos e irmãs, eu acho que esse evangelho, embora seja muito conhecido, tem algumas nuances que podem gerar muita curiosidade na gente. Então deixa eu convidar vocês a gente meditar algumas coisinhas. Primeiro, Jesus escolhe outros 72 discípulos, já tinha-se os 12, que depois vão ser a expressão de apóstolos que nós vamos acabar utilizando, e agora Jesus escolhe 72 discípulos. E o que acontece? Ele envia 2 a 2, ninguém vai sozinho, a missão não é feita só. E esses aqui têm que ir nos próprios lugares em que Jesus deveria ir. Interessante isso, né? A igreja, que podemos entender ela como representada por esses 72, ela é justamente, ela precisa ir exatamente onde Jesus deve ir. Às vezes a gente parece que esquece disso, mas a igreja é lugar e ela precisa ir aonde o próprio Cristo deve ir. Jesus precisa ir aos hospitais? Claro, então a igreja tem que ir lá. Jesus precisa ir àqueles que estão passando fome? Claro, então a igreja tem que ir lá. Todo lugar onde Cristo deve ir, a igreja tem que ir. Não tem para que pensar duas vezes. E aí Jesus fala para eles: a messe é muito grande, ou seja, os trabalhos são enormes. Mas temos poucos trabalhadores. Temos poucas pessoas para servir. Então é preciso pedir ajuda ao próprio Deus, para que Ele envie novos. Interessante, né? É Deus quem envia os novos trabalhadores. Tá vendo? Não é o povo que se auto-oferta, que se autopromove, não. É Deus, Ele mesmo, que envia novos trabalhadores. Jesus já deixando claro, o chamado provém do próprio Deus. Só que Jesus já começa a fazer algumas alertas. Primeiro, vocês vão como cordeiros no meio de lobos, ou seja, a missão não vai ser fácil. Jesus nunca veio dizer que a missão ia ser muito romântica. A missão é difícil, a missão é dura. E mesmo sendo dura, não tem para que levar muita coisa. Não é bolsa, não é sacola, não é sandália. Ou seja, não tem para que você levar muita coisa, não. E por que ele fala não cumprimentar o povo pelo caminho? A explicação é muito clara. Era assim que os fariseus faziam. Eles tentavam adular as pessoas. Certo? Jesus não vem pedir para que a gente possa copiar. Acho muito interessante isso. Né? Tem gente que acha que a igreja tem que copiar o que acontece lá fora para que a gente atraia jovens. Temos que copiar isso aqui para ver se atrai mulheres, se atrai homens, se atrai idosos. Ninguém precisa copiar ninguém. A igreja tem uma missão. A missão da igreja é anunciar Jesus, ponto final. E Jesus deixa muito claro, nós temos características específicas. Levamos pouca coisa. Vamos de 2. Vamos a todo lugar, porque Jesus precisa ir até ali. E chegamos lá e anunciamos a paz. A paz que é a própria presença de Jesus. Nós não estamos ali para se autopromover, para aparecer, para realmente deixar com que as pessoas decorem o nosso rosto, o nosso nome. Isso não importa. Eles têm que receber a paz que provém de Jesus Cristo. E aí, amados irmãos e irmãs, uma outra coisa que eu acho que é interessante é a ideia de que você vai comer com eles, você vai viver com eles, né? No sentido de que você vai ser um com quem você vai evangelizar. Eu acho que está aqui a grande diferença, né, daquilo que a igreja tem que buscar fazer. Nós não ficamos aqui e evangelizamos o povo lá, mas nós nos tornamos um com as pessoas. Eu evangelizo aquela pessoa me colocando no lugar dela,
Eis o nosso chamado. Que, à luz desse evangelho, a gente possa repensar melhor as nossas estratégias de evangelização. Que eu entenda, eu não tenho que levar muita coisa, eu não vou ficar adulando ninguém, eu vou anunciar Jesus. Se o outro não quer, fazer o quê? Paciência. Vamos procurar outras pessoas para evangelizar. Mas eu preciso anunciar Jesus. Cuidado para a gente não começar a fazer assim. Eu anuncio Cristo, como fulano não quer, eu vou baixando o nível, baixando o nível, baixando o nível. Daqui a pouco eu vou anunciar qualquer outra coisa menos Jesus. E se não anunciamos Cristo, a gente não está evangelizando. Que fique isso na nossa cabeça. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais.